Eu sou a doutora Estela e hoje eu vim trazer os porquê não das rotinas. Muitas pessoas só dizem que as rotinas são importantes, importantes, importantes para os filhos. Eu acho que elas são bem importantes, mas existem alguns perigos, algumas coisas que por trás das rotinas se acabam acontecendo e o resultado não é aquele que a gente tinha intenção de ser fazendo a rotina com o nosso filho. Bom, primeiro ponto, a rotina pode se tornar alguma coisa muito repetitiva. A criança faz aquelas coisas por fazer. Ela pode perder o prazer. Assim como a rotina pode trazer um prazer para a criança, ela pode também trazer um desprazer, um desconforto de ter que só ficar seguindo aquela regra pela regra e não entender o porquê está fazendo aquilo e simplesmente executar. E isso acaba se tornando um tiro no pé, porque você não queria isso. Você tinha estabelecido uma rotina para formar na criança um hábito, ajudar ela a se organizar, como nós falamos no vídeo anterior. Só que se você simplesmente fica rígido naquela rotina e a criança faz por fazer, aí não vai dar um bom resultado. O segundo problema que eu trago para você pensar sobre a rotina é que muitas vezes as rotinas são organizadas de forma extremamente rígida. Isso significa que a criança tem hora para tudo. Ela tem que seguir aquilo ali, parece um computador, parece uma máquina. Uma criança não pode se sentir tão presa. Ela, obviamente, ela tem que ter a rotina, a sua organização do dia, a sua organização dos tempos. Só que ela é um ser humano não reage como uma máquina. Nem sempre que o filho precisa ir dormir, da hora de dormir, ele está com sono. Nem sempre que você tem a hora do comer, você está com fome. Então, a rotina é um parâmetro importante para o seu filho seguir, mas ele não pode se tornar uma caixa de ferro que sufoca o seu filho. Porque seu filho também tem as suas necessidades e também é um ser humano. E também não age e não reage sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque ele justamente porque ele é um ser humano. Então fica ligado aí, a rotina é uma coisa importante, mas também não é bem assim. E um terceiro porquê não das rotinas, ou cuidado, na verdade, que a gente tem que ter ao estabelecer as rotinas com os filhos, é o seguinte: muitas vezes nós adultos impomos as nossas necessidades para os nossos filhos. Eu considero que é muito importante determinadas coisas, mas eu não olho o mundo, o universo do filho, não percebo se aquilo ali para ele está fazendo bem, não está fazendo bem, é importante, não é importante. Por exemplo, o dormir no horário é uma coisa legal, comer no horário é uma coisa legal, ter horário de estudo também. Agora, não significa que sempre o horário de estudo que você estabelece para o teu filho é o melhor horário para ele, de fato, estudar. Talvez ele não rende mais naquele horário, ele rende mais num outro horário. Então, é muito importante você levar em consideração aquilo que seu filho percebe, aquilo que ele sente, como seu filho é, porque senão a rotina acaba se tornando um problema. Em vez de ela te ajudar na educação do seu filho, ela pode ter um sentido negativo, um sentido diferente e dar um sentido oposto daquele que você desejaria dar com a rotina. Você já percebeu isso, do efeito contrário que a rotina pode gerar para o seu filho? Escreve aqui para mim e nós encontramos na próxima dica. Beijo grande!